Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de mecânica respiratória. Vamos falar a respeito dos aspectos físicos da ventilação. O movimento de ar para dentro e para fora dos pulmões, ou seja, o movimento de ar que ocorre para dentro dos pulmões no momento da inspiração e também o movimento de ar que ocorre para fora dos pulmões durante o momento da expiração ocorre em consequência das diferenças de pressão, induzidas por alterações dos volumes pulmonares. Essas diferenças de pressão estão relacionadas com a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar. Lembrando que pressão é uma força. Existe então uma força que vai empurrar o ar para dentro dos pulmões e uma força que vai empurrar o ar de dentro para fora dos pulmões. E isso vai ser induzida por causa dos volumes pulmonares que serão alterados. Esta alteração dos volumes pulmonares está relacionada com a contração principalmente do músculo diafragma. O diafragma é o músculo que vai separar a cavidade torácica em relação à cavidade abdominal. E este músculo participa principalmente durante a respiração tranquila da alteração dos volumes pulmonares. Isso porque durante a contração do diafragma, o diafragma vai ser empurrado para baixo e isso vai fazer com que ocorra o aumento do tamanho dos pulmões. De maneira oposta, durante o relaxamento do diafragma, esse músculo vai ser empurrado para cima e isto vai diminuir o tamanho dos pulmões, alterando dessa maneira os volumes pulmonares. Vamos ver que os pulmões estão acondicionados no interior da cavidade torácica. E, além disso, existem duas membranas que recobrem os pulmões. Essas duas membranas formam um isolamento hermético, separando cada um dos pulmões. Este isolamento é extremamente importante para os processos respiratórios. Vamos ver quais são essas membranas que recobrem os pulmões. Recobrindo externamente o pulmão, nós temos a pleura visceral. Essa pleura visceral pode ser entendida como uma fina membrana em íntimo contato com os pulmões, externamente. Então veja bem, na face externa do pulmão existe uma fina membrana que recobre todos os dois pulmões. Lembrando que isso está ocorrendo para cada um dos pulmões individualmente. Esta membrana recebe o nome de pleura visceral. Uma outra membrana é a pleura parietal. Essa, por sua vez, é uma fina membrana em íntimo contato com o tórax, só que veja bem, internamente ao tórax. Se nós olharmos novamente para essa figura, esta fina membrana que está recobrindo internamente a caixa torácica recebe o nome de pleura parietal. A pleura parietal, além de recobrir internamente o tórax, recobre também a face torácica do diafragma. A pleura parietal, nessa ilustração, a gente pode ver como se fosse essa porção de rosa mais transparente que está envolvendo internamente a caixa torácica. Vamos ver que entre a pleura parietal e a pleura visceral existe um espaço. Esse espaço recebe o nome de cavidade pleural. Em condições fisiológicas, veja bem, em condições fisiológicas, a cavidade pleural é um espaço extremamente estreito, praticamente virtual. Esse espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral está preenchido por uma lâmina de líquido. Essa lâmina de líquido que é secretada pela pleura visceral é extremamente importante durante os movimentos respiratórios. Quando ocorre a contração do diafragma, o músculo que separa a cavidade torácica em relação à cavidade abdominal e participa dos movimentos respiratórios conforme nós já vimos, vai ocorrer o aumento e a diminuição do tamanho dos pulmões.
Este movimento poderia lesionar as pleuras caso não houvesse um líquido que está lubrificando o espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então veja bem, o líquido secretado pela pleura visceral participa do processo de lubrificação, e isso vai ser importante durante o movimento do pulmão ou o movimento dos pulmões. Vamos ver as diferenças de pressão e como essas diferenças influenciam no processo respiratório. A diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar determina o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões, ou seja, a pressão atmosférica é a pressão do ar, o ar que nos circunda, e a pressão intrapulmonar é a pressão dentro dos nossos pulmões. A diferença entre a pressão atmosférica em relação à pressão intrapulmonar é que vai determinar o fluxo do ar. O ar pode entrar ou pode sair. Como que isso ocorre? Em situações onde a pressão atmosférica esteja maior do que a pressão intrapulmonar, isso vai fazer o direcionamento do ar da atmosfera para o interior dos pulmões. Isso ocorre durante o processo de inspiração. De maneira oposta, quando a pressão atmosférica for menor do que a pressão intrapulmonar, isso vai fazer o direcionamento do ar dos pulmões novamente para a atmosfera. Isso vai ocorrer durante os movimentos expiratórios. Agora vamos ver isso com um pouco mais de detalhes. Percebam que a mecânica da respiração pulmonar nós vamos analisar agora em 3 situações: em repouso, durante a inspiração e também durante a expiração. Em repouso, quando o diafragma estiver relaxado, lembra, o diafragma está localizado abaixo dos pulmões e este músculo, além de separar a cavidade torácica em relação à cavidade abdominal, contrai durante os movimentos de inspiração e expiração. Com o diafragma relaxado, o que vai acontecer? A pressão atmosférica que nós vamos considerar neste vídeo em 760 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão atmosférica ao nível do mar, vai ser igual à pressão intrapulmonar, que também está em 760 milímetros de mercúrio. Por que está ocorrendo a igualdade entre a pressão atmosférica em relação à pressão intrapulmonar? Isso ocorre porque o diafragma está relaxado. Veja como não há diferença de pressão atmosférica em relação à pressão intrapulmonar, não ocorrerá um movimento efetivo de ar. Agora, se nós analisarmos uma outra situação durante a inspiração, perceba que a pressão atmosférica vai se manter em 760 milímetros de mercúrio. Já a pressão intrapulmonar, olha o que aconteceu. Ela diminuiu para 757 milímetros de mercúrio. Por que isso está acontecendo? Isso ocorreu agora porque o diafragma contraiu, isso trouxe os pulmões para baixo. Isso fez com que a pressão intrapulmonar fosse diminuída. Agora, nessa situação, a gente tem uma diferença entre a pressão atmosférica em relação à pressão intrapulmonar. Perceba que a pressão intrapulmonar diminuiu 3 milímetros de mercúrio. Essa pressão abaixo da pressão atmosférica, ou seja, uma pressão subatmosférica, agora vai fazer com que o ar seja movimentado da atmosfera para o interior dos pulmões. Lembra, pressão é uma força. Como a força da pressão atmosférica agora é maior em relação à força da pressão intrapulmonar, essa diferença impulsiona o ar da atmosfera para o interior dos pulmões. E o oposto, como ocorre?
Durante o processo de expiração, nós vamos ver que a pressão atmosférica agora vai se manter em 760 milímetros de mercúrio. Em contrapartida, a pressão intrapulmonar, perceba, vai aumentar 763 milímetros de mercúrio. E por que isso está ocorrendo? Com o relaxamento do diafragma, este músculo agora vai comprimir os pulmões, vai diminuir o tamanho dos pulmões e vai aumentar a pressão no interior dos pulmões, a pressão intrapulmonar. Perceba agora que a pressão aumentou 3 milímetros de mercúrio. Este aumento de 3 milímetros de mercúrio fez agora com que a pressão intrapulmonar fosse maior em relação à pressão atmosférica. Qual vai ser o movimento efetivo de ar agora? O movimento vai ser de saída. O ar vai sair do interior dos pulmões e vai retornar para a atmosfera. Isso porque houve um aumento de pressão intrapulmonar. Perceba agora que eu coloquei esses valores na inspiração. A pressão intrapulmonar diminuiu 3 milímetros de mercúrio e na expiração a pressão intrapulmonar aumentou 3 milímetros de mercúrio. Esse valor é o que ocorre durante uma respiração tranquila. Claro, se nós aumentarmos o fluxo respiratório durante uma atividade física ou durante um outro processo fisiológico ou até patológico, esses valores também serão modificados. Vamos ver agora uma animação a respeito da respiração pulmonar. Nós vimos que durante a inspiração, a pressão intrapulmonar é subatmosférica, ou seja, a pressão intrapulmonar é menor em relação à pressão atmosférica. Isso vai ocorrer graças à contração do músculo diafragma, que vai trazer consigo os pulmões. Nesse momento, vai ocorrer a entrada de ar nos pulmões, durante o processo da inspiração. De maneira oposta, durante o processo de expiração, a pressão intrapulmonar vai ser maior em relação à pressão atmosférica. Isto porque agora, durante o processo de expiração, ocorrerá o relaxamento do músculo diafragma e isto vai contrair os pulmões. Nesse momento, onde a pressão intrapulmonar é maior em relação à pressão atmosférica, ocorrerá a saída de ar dos pulmões. Revejam a animação da respiração pulmonar. A respeito da mecânica respiratória, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha contribuído com a sua formação. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais.